Graças a paz, meu irmão e minha irmã em Cristo. Você está aqui no canal A Palavra. Este canal ele é feito para que a gente possa ter algumas curiosidades bíblicas, fatos bíblicos que muitas vezes passam despercebido, né, no cotidiano, no dia a dia da gente. E eu venho trazer, vou montar esse canal com o intuito de trazer alguns detalhes, algumas curiosidades que a Bíblia nos traz. Eu sou uma pessoa de bastante leitura, já tenho uma caminhada com Cristo aí há um tempo. É, Desde os 7 anos de idade eu conhecia o mundo cristão, né? Fui católico por bastante tempo. Isso inclui dentro da igreja, né? Como catequista, liderando grupo de jovens, essas coisas. E quando me casei, acabei me tornando evangélico, né? E tive um conhecimento no mundo evangélico e descobri que nesse mundo eu teria o dom, né? Fui confirmado dentro da Bíblia várias vezes, o dom de ensino, um dom que é conhecido como mestre. Então, lógico, esse é um canal feito para leigos, não vai ter... A ideia minha é trazer palavras simples para que qualquer pessoa consiga interpretar. Isso não é um canal para um meio acadêmico, mas sim para um canal para pessoas que querem conhecer a Bíblia, e eu vou trazer algumas curiosidades, alguns fatos ali que vai trazer essa questão da facilidade de entendimento de algumas passagens bíblicas. No dia de hoje eu queria trazer sobre a questão de como a gente está vivendo hoje, esse mundo, sabe? Eu diria para os pais, para as pessoas que cuidam de pessoas mais jovens, que sempre levem eles na igreja, mesmo que às vezes eles tenham um pouquinho mais de dificuldade, tipo, não queiram ir, hoje a juventude não quer estar dentro da igreja, mas leve, pai. E mais importante do que levar na igreja ou tentar forçar ele a ler ali a Bíblia, faça com que você seja a Bíblia, porque hoje nós somos a Bíblia aberta. Os nossos atos são, sinceramente, a maior página da Bíblia, onde a pessoa pode ou não se tornar um cristão, pode ou não crer em Cristo, entender que ele tem o amor dele. Então, o nosso exemplo, a nossa caminhada com Cristo é o mais importante. Lógico que a comunhão dentro de uma igreja é muito importante, sempre que possível participe, né, de uma igreja, de uma denominação. Nenhuma igreja é 100% perfeita, tá? Porque é feito por homens. Não que não tenha a unção do Espírito Santo, tem a unção do Espírito Santo. Eu creio que todas as igrejas têm a unção do Espírito Santo. Mas, lógico, muitas vezes, se você parar para pensar, a igreja é como se fosse um hospital. As pessoas não vão lá porque já são santas, mas sim porque elas têm que crer em Cristo e precisam de Cristo. Isso porque todos nós somos pecadores. E nesse sentido é que as pessoas dentro da igreja podem, muitas vezes, falhar com a gente, nos deixar triste. Mas não deixe de ir, porque você indo à igreja, escutando um pastor, uma liderança, participando. Muitas vezes a gente vai na igreja também, é um outro fato, que às vezes vai para criticar. Mas tente participar de algum ministério, apoiar algum ministério, porque quando você... É como se fosse uma canoa, se você parar para pensar. Se você não estiver remando ela, você tem tempo de reclamar. Mas se você estiver remando ela, você estiver participando, você não vai ter tempo de reclamar. Então, é essa a ideia. E voltando ao assunto, o que eu queria trazer é assim, pais, esse mundo hoje está um mundo difícil para cuidar de filhos, para sobrinhos, pessoas próximas da gente, porque ele traz muita coisa, uma mudança muito grande. Eu sou de uma certa idade, já tenho, né, 45 para 46 anos, então tenho uma caminhada aí dentro da igreja um bom tempo. E na minha época, o mal era o mal. Ele era o mal. Você era claramente dito nos maus. Nos filmes, nos livros, em tudo era bem destacado o mal. Ele era muito claro. Hoje em dia, pai e mãe e pessoas ali que estão acompanhando alguma pessoa, ele hoje está muito disfarçado. Era isso que eu queria trazer. Se você parar para pensar, eu não sou da pessoa que proíbe, fala assim, não assista filmes, não leia livros. Mas, por exemplo, o Eclipse, que é um que teve há pouco tempo, teve um filme, eu tenho os livros do Eclipse para ter uma ideia, eu li os livros. O que é aquilo ali?
apesar de ser uma ficção, mas você pode parar para pensar que ali é o mal disfarçado num romance. Porque ali, por exemplo, tudo bem, não existe vampiro, lobisomem, essa é uma ficção. Mas se você parar para pensar, por trás daquilo ali, nós temos a questão de um mal romantizado. Porque na minha época, vampiro, lobisomem era o mal. Era coisa que você tinha que fugir. Hoje, eles querem dizer que o vampiro talvez não é tão mal assim, ele tem seu romantismo. Você pode ver que, né, no filme Eclipse, ou quem lê o livro, como eu li, que é mais completo o livro ainda, eles trazem assim o vampiro como sendo uma pessoa boa, convive com uma pessoa, pode conviver com uma pessoa boa, que a ideia da namorada do coisa é ela ser uma pessoa do mundo, uma pessoa boa, mas ela convive com o mal. E o mal não é ruim, o lobisomem não é ruim. E tem outras coisas, por exemplo, começou há muito tempo essa questão. O vampiro de Bram Stoker, por exemplo, ele é romantizado, que é um vampiro que lutava os cruzados, e aí numa luta ele foi e a esposa dele ficou no castelo dele e ela morreu e ele ficou bravo com Deus, e ele se revoltou, e tudo romantizado. Outra coisa, por exemplo, eu não proíbo, eu assisti até, e por isso que eu falo, você tem que ter uma base cristã, conhecer a Cristo, se envolver, conhecer a Bíblia, por isso que é a ideia do canal A Palavra, citar no canal A Palavra, para trazer essas curiosidades, esses detalhes da Bíblia, para que você entenda melhor como era naquela época, o que o povo, os patriarcas, as pessoas, os profetas passaram. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, hoje nós temos streams, né? Netflix, Prime, Amazon Prime, outros streams aí. E, por exemplo, na Netflix tem o Lucifer. Olha pra você ver o nome do seriado, Lucifer. Ele não tá brincando, ali é Lucifer. E ali o diabo é bonzinho. Ele saiu do inferno, desistiu, foi pegar umas férias no mundo, em Nova York. E o que aconteceu? Ele ajuda os policiais a capturar bandidos, ele faz coisas boas. Então, isto é o que eu digo. Hoje o mundo está mudando. Tem muitas coisas que estão ali em volta. Então, acompanhe seu filho, veja o que ele assista. Não é questão de proibir, mas sim você acompanhar e moldando o caráter dele. Porque nossos filhos, as pessoas que estão em volta de nós, uma pessoa que talvez você esteja evangelizando, ele é uma pedra preciosa, mas ela está no estado bruto ainda. Então o que você deve fazer? Você tem que ali lapidar ela com carinho, amor. Essa questão de ser radical, de buscar fazer na força. A própria Bíblia diz que não somos nós que convencemos, mas sim o Espírito Santo. O que você tem que fazer é dar um bom testemunho, sempre que possível. Não é questão de ler a Bíblia, mas fale da Bíblia como seu testemunho de vida. E é assim que faz. E eu, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, eu queria trazer uma passagem de uma coisa que eu queria que ficasse uma reflexão para vocês. Que seria eu leio bastante, né? Eu tenho essa questão de ler bastante. E eu tenho um livro de Max Lucado, As Brilhantes As Brilhantes Ideias de Max Lucado. É um autor muito bom, eu recomendo. Quem puder ter livros dele, na internet alguns tem alguns PDFs, que você consegue o livro completo hoje em dia. C.S. Lewis também, C.S. Lewis, L-E-W-I-S, C.S. Lewis, que também alguns livros você consegue na internet. São livros muito bons para se ler, para se meditar sobre ele, além da Bíblia. Nunca esqueça de ler a Bíblia. O seu manual de fé é a Bíblia. Você sempre deve ler a Bíblia, mas não impossibilita você de ler outros livros relacionados que talvez venha agregar a um conhecimento seu dentro da Bíblia. Então, na página 159 de C.S. Lewis, de Max Lucado, eu vou ler essa passagem para vocês, como é bonito uma questão. Espera aí. 159. Jesus fez por nós o que uma das minhas filhas na loja do aeroporto em LaGuardia, em Nova York, fez. Isso é o Max Lucado contando uma experiência dele, tá? Ele estava num aeroporto
né, em LaGuardia e em Nova York, e ele entrou numa loja, e essa loja era uma loja onde tinha aquelas peças de cristais, taças, né? E estava escrito ali, não mexa, né? Que se quebrar, teria que pagar. E a filha dele sabia ler. E ela leu, mas a vontade de... Estava falando, não toque. Mas a vontade de tocar foi tão grande, ela achou a peça tão bonita, que ela tocou e derrubou e quebrou. Então naquele momento, a menina tinha 10 anos, ele fala que a peça caiu e quebrou. No momento em que eu olhei para ela, Sara, com 10 anos de idade, segurava os 2 pedaços de um arranha-céus de Nova York, não é? Uma estátua de Nova York. Ao lado dela se postava uma gerente de loja nada satisfeita. Acima dos dois estava a placa com o aviso. Entre os dois pairava um silêncio nervoso. Minha filha não tinha dinheiro. O gerente não tinha piedade, então eu me intrometi. E fiz o que os pais fazem. Quanto nós devemos a você? Perguntei. Como assim eu devia algo? Ela era minha filha e a partir do momento em que não podia pagar, eu paguei. Então, a partir do momento em que eu e ela não poderia pagar, ele se intrometeu e pagou. E é o que Cristo faz por nós. Nós já quebramos muito mais do que simples peças de vitrines. Quebramos mandamentos, promessas e pior ainda, quebramos o coração de Deus. Cristo vê que estamos em apuros, como a lei na parede e os mandamentos quebrados no chão. Ele chega perto e nos oferece um presente, como um salvador. O que devemos? Devemos a Deus uma vida perfeita obediência a qualquer mandamento, não apenas o mandamento do batismo, mas o mandamento da humildade, honestidade, integridade. Não podemos corresponder, seria como nos cobrar cada um de nós pelos prédios da cidade inteira. Mas Cristo pode e assim o fez. E aqui uma passagem bíblica que é muito conhecida, é considerado o coração da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que está em João 3,16. Meu irmão e minha irmã, espero que esse vídeo possa te abençoar, possa te trazer uma reflexão sobre os nossos filhos, as pessoas que estão próximas, que você possa cuidar com todo carinho, com todo amor, que Cristo possa trazer para você sabedoria, discernimento na hora de você cobrar um pouco mais, talvez puxar uma orelha ali, né, dar um puxão de orelha. E no momento de você ser calmo, você trazer ali, às vezes não deixar passar, mas sim trazer a questão de um acalento, porque muitas vezes a gente também tem momentos de se calar, de não falar. Então eu espero que Deus traga todo o conhecimento, todo o discernimento para que você possa cuidar e que seus filhos possam ser bênção nesse mundo. Porque nós não estamos criando os filhos para nós, mas sim para o mundo. E se a gente criar bem os nossos filhos na palavra de Deus, bem a Bíblia também nos diz que ensina a sua criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ela não se esquecerá desse caminho, né? Então, se a gente ensinar bem, esse mundo vai ser transformado por nós. Que Deus o abençoe, tenha uma boa semana, que toda a proteção de Deus e dos anjos de Cristo possa estar na sua vida. Amém.